pessoal, eu sou Lina Duque e você está aqui no Ponto do Artesanato. Hoje eu já começo esse vídeo dando um esclarecimento. Faz 2 semanas que eu não mando nenhum vídeo, não subo nenhum vídeo para cá, porque eu fiquei 2 semanas em isolamento social devido meu esposo contraiu Covid. Graças a Deus já está tudo bem, né? Voltou a trabalhar, mas eu não pude atender no meu ateliê, eu tive que parar com as minhas encomendas e realmente eu não tive cabeça para poder fazer os vídeos e mandar os vídeos para cá. Mas, como de todo mal nós temos que tirar um bem, então hoje eu tô gravando esse vídeo daqui da minha sala, porque devido a essa parada obrigatória que eu tive que dar, né, nos meus projetos, eu resolvi dar uma cara nova aqui para as minhas coisas aqui na sala que estavam precisando. E eu comecei com esse quadro que tá aqui, ó, tá? Na minha direita. E eu espero que vocês gostem. Eu tinha muita vontade de ter esse quadro, dessa pintura orgânica aí, né? E eu me aventurei total. Bom, pessoal, esse aí é o quadro que eu dei um up, né? Dei uma cara nova para minha sala, que eu amei fazer. Essa é a pintura minimalista ou orgânica, eu não sei como que é que vocês conhecem essa pintura, mas tá aí o jeito que ficou o quadro pronto. E agora nós vamos ao passo a passo. Com auxílio desse estilete, eu vou retirar esse pelão e depois a tela que é de papel, que são aquelas flores. Com o auxílio também dessa chave de fenda, eu vou retirar esses preguinhos para poder soltar melhor. Agora eu vou retirar o papelão e logo em seguida eu vou estar retirando a tela, que é a pintura antiga. Essa aí é a tela, quer ver? Essa é a tela da pintura antiga que nós vamos fazer a nossa nova pintura. Agora, para tampar essa pintura antiga aí, eu vou dar 2 demãos de primer, né? Respeitando a secagem entre uma demão e outra. Vou passar o primer com pincel, depois vem com um rolinho para poder espalhar bem a tinta. Agora eu vou levar a tela para secar, né? E agora nós vamos fazer o mesmo processo com o quadro de madeira. 2 demãos de primer, respeitando entre uma demão e outra o tempo de secagem.
Agora, depois que a tela já está seca, né? Vou dar uma demão de tinta PVA branca. E vou esperar secar para começar a nossa pintura minimalista ou orgânica. Eu não sei como você conhece essa pintura. E agora, com um quadro de madeira, né? Depois que eu dei as 2 demãos de primer, eu também vou pintar com a tinta PVA branca e esperar secar. Bom, nessa parte aí, eu resolvi fazer um risco de um lado para o outro na tela, aleatório, e o legal dessa pintura é que você não tem uma regra, não precisa usar molde. Você deixa a sua imaginação fluir e vai fazendo um desenho. E nesse momento aí, eu fiz um círculo com esse prato para pintar aí em cima. E agora eu comecei a pintar. A primeira tinta que eu usei foi a tinta PVA no tom camurça queimado. Todas as tintas que eu usei foram tintas PVA. E eu diluí, misturei para dar uma clareada no tom com branco. Vocês vão ver aí como é que eu fiz a mistura e como eu pintei. E não esquecendo de usar um pincel bem macio para facilitar na pintura. Agora eu vou começar a pintar. Vocês vão acompanhando. Eu vou acelerar o vídeo mais uma vez, porque para não ficar tão longo.
Acabando essa parte de baixo aí, eu vou entrar com a outra parte com o tom da tinta PVA, o castanho claro. E também vou misturar com o branco para ele poder ficar mais claro ainda. E eu vou pintar em cima desse outro tom aí, na parte de cima. Círculo que eu fiz com um prato, eu também vou pintar com essa mesma tonalidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa tela era um papel e devido à tinta que eu estou usando, PVA, que é a base de água, ele ficou um pouco assim enrugado, né? Mas isso não vai atrapalhar em nada no final do projeto, não. E agora eu vou entrar com a outra tonalidade, que é o cinza lunar, que eu também vou misturar com o branco para ele ficar mais claro. Bom, gente, vocês estão acompanhando aí a pintura. Eu quero falar para vocês que eu nunca pintei nada, não tenho intimidade nenhuma com o pincel e foi muita vontade de ter um quadro desse que me fez pintar.
E queria dizer que quem acha que não é capaz, pode acreditar que você é. Você dá conta e consegue fazer um quadro igual esse. E é talvez até muito mais bonito que esse. E eu amei fazer esse quadro e agora não paro mais não. Agora eu tô terminando de misturar as duas tintas para eu começar a pintar. E lembrando que todas essas tintas você encontra em casas de materiais para artesanato. Elas saem no valor de R$ 6,90 aqui na minha cidade. Eu quero falar para vocês que eu fui respeitando todas as etapas de secagem, tá? Da tinta. E agora aí eu estou fazendo um galho de folhas à mão livre. O que eu mais gostei dessa pintura é que você não fica preso em nada. Você faz o desenho da maneira que você achar melhor e você é livre para fazer esse desenho. E aí você vai acompanhando aí conforme eu fui fazendo o desenho das folhas. Agora vocês estão conseguindo ver bem aí como eu risquei as folhas. E agora, como eu disse, eu não tenho intimidade nenhuma com o pincel. Isso aqui foi uma verdadeira aventura e eu amei essa aventura. Então eu resolvi fazer o galho com a caneta Posca ou com a caneta aí de pintar tecido. E isso foi possível porque isso não vai molhar, então não vai sair essa tinta. Mas se for uma superfície que molha, eu aconselho você não usar essas canetas. Agora eu vou riscar. O segredo é riscar, começar lá naquele comecinho ali e ir até o final sem parar. Vão acompanhando aí como é que eu fiz. E se por um acaso você resolver pintar alguma superfície que vá molhar, eu aconselho você usar tinta mesmo, que não seja a base de água.
Só desse jeito já ia ficar bonito, né? Só o risco, mas eu resolvi pintar as folhinhas por dentro. Mas eu comecei a pintar com a caneta Posca e a pintura não foi me agradando, não. E como eu disse, eu não tenho muita intimidade com o pincel, mas resolvi me arriscar. A vida é um risco, né? E aí, vocês vão vendo aí como que tudo aconteceu. Nessa etapa aí, eu já havia abandonado a caneta, eu assumi o pincel e para eu pintar todas as folhas, ia ficar muito longo o vídeo. Então eu deixei essas 3 folhinhas aí para vocês verem que dá certo pintar assim, mesmo quando você não tem muita intimidade com o pincel. Ai, me desculpe a mão na frente, porque fica meio complicado para mim, como eu não sei pintar com pincel, mas acho que tá dando para vocês verem direitinho como que eu fiz. Agora eu já finalizei toda a parte da pintura e esperei secar, né? Toda a tinta. E você já vai ver aí, ó, que a moldura já está na mesa. Eu já coloquei o vidro porque eu fiquei com medo de quebrar, porque se quebrasse esse vidro, eu ia perder todo o meu trabalho. Depois coloquei a tela pintada, sequinha, né? E vim com papelão que havia tirado lá no começo do vídeo. E aí eu ao invés de colocar aqueles preguinhos novamente, porque futuramente eu posso enjoar, né, novamente desse quadro e querer fazer uma nova pintura. Aí eu passei um durex que fez o mesmo efeito do prego. Eu quero falar para vocês que eu fiz esse quadro, essa arte, com tudo que eu tinha aqui em casa. Eu não comprei nada, eu usei tudo que eu tinha aqui. O quadro era um quadro antigo, que já estava até enjoada e ficou lindo. Eu tô apaixonada por esse quadro. Nossa, eu amei fazer essa arte, tô muito feliz. Bom, pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final desse vídeo. Eu estou eternamente agradecida e eu quero fazer uma série de tudo que eu transformar aqui da minha sala e mostrar para vocês. Até uma próxima, aquele abraço!